galera, vazou o capítulo completo, literalmente todas as páginas e scans do capítulo 26 de Boruto Vortex. Mas, tem um detalhe, eu não posso mostrar as scans aqui, senão vou ter problemas de direitos autorais. Mas, eu posso simplesmente falar os textos, que galera, Boruto pode ter sido possuído pelo Momoshiki, Daemon vs Sarada, Mangekyo Sharingan, e ainda é o próximo alvo do Mamushi. E também temos aquele momento romântico para quem gosta. Mas antes, se inscreva aqui na Central Nerd, pois vamos trazer mais conteúdo de Boruto para vocês. Então, galera, basicamente nós começamos esses spoilers com o Inojin, que está vivo. Não me pergunte como. A Himawari conseguiu salvar ele daquele rombo, mas ela poderia salvar Yodo, né? Roteiro que segue. Basicamente, o Inojin acabou encontrando um pote de mel que a Himawari ama. Sim, temos um novo casal na obra de Naruto / Boruto. Himawari e Inojin são o novo chip da galera. Pra quem gosta de romance, as primeiras páginas desse capítulo foi basicamente Inojin babando pra Himawari. E a Himawari toda fofinha e feliz por ter ganhado o mel do Inojin. Só que um detalhe muito interessante, quando o Inojin estava indo embora, ele apareceu. Quem? Satoru Gojo? Não. Mas basicamente, nós tivemos o sapo do Kashinkoji pedindo pro Inojin ir com ele, já que tinha algumas informações para compartilhar com o Inojin, garantindo que ele poderia ficar mais forte para proteger a Himawari, já que todo mundo, o próprio Kashinkoji já sabia que tinha sentimentos por ela, só que atualmente ele não pode bater de frente contra nenhum Senju. Então o Kashinkoji está dando essa oportunidade para ele entre ajudar o Boruto e também ajudar a Himawari e ficar mais forte no processo. Só que galera, aqui o Boruto deu indícios que ele vai farmar aura daqui para frente, ou as coisas deram muito errado. Como assim? Pra quem não sabe, no capítulo 25, o Momoshiki e o Boruto estavam conversando e o próprio Boruto ofereceu o seu próprio corpo para que ele pudesse derrotar o Jura. Só que galera, nessa imagem aqui, o Boruto tá sentado, farmando aura pra caramba. E se, na verdade, não é o Boruto, e se já for o próprio Momoshiki com o corpo do Boruto. Só que tipo, tem aquele aspecto do Karma e também do Byakugan. Já que agora, o Momoshiki não tá tentando possuir a mente do Boruto, ou até mesmo possuir o seu corpo. É o próprio Boruto que entregou o seu corpo tipo livre e espontânea vontade. A gente tem duas opções. Momoshiki ou ele simplesmente aceitou esse acordo com o Boruto, ou ele negou. Então aparentemente ele negou, ou não, né? A gente tem que esperar. Já que infelizmente nesse capítulo 26 não tem nenhuma menção ao Momoshiki. Infelizmente, e nem mesmo sobre esse acordo. Mas uma coisa é certa, o Boruto tá full pistola com o Kashinkoji e também o Shikamaru tá lascado. Mas peraí, o que o Shikamaru tem a ver com toda essa situação? Pra quem não sabe, nos capítulos anteriores, o Kashinkoji teve uma nova atualização dos 10 caminhos. Ele viu vários cenários e tá começando a mexer na linha do tempo igual o Boruto fez. Então ele basicamente chamou o Inojin com um objetivo, para ele se conectar com o Shikamaru para falar toda a situação que ele vai enfrentar. Só que meio que ele mandou um time 7 basicamente para a areia sem mencionar com ninguém. E os senhores feudais ficaram, mano, como assim? Ele mandou um time 7 para lá numa missão extremamente arriscada. Deu certo? Deu certo. Conseguiu salvar o Kazekage Gaara e também o Shin e também a Moeg. Mas quem disse para ele lá? Como ele sabia dessas informações? Porque ele tomou essa decisão e não avisou ninguém. Essa parada certa está errada. Tem algo muito estranho e não deu outra. Shikamaru foi levado para um interrogatório, já que esses burocratas infelizmente não fazem nada. Literalmente não fazem nada. Nunca fez em Naruto, Naruto Shippuden e em Boruto agora. Eles nunca fizeram nada. Absolutamente nada. E basicamente querem prender o Shikamaru por ele estar envolvido com o Boruto. Eles mesmos sabem que ele recebeu essa informação do Boruto, que é o assassino do 7º Hokage, todo mundo pensa, por conta da onipotência da Ilha, e eles são muito full pistola, porque o Shikamaru não quer soltar essa informação para eles. E até mesmo quando a Maru, que estava nessa missão, falou que o Boruto salvou eles, se não fosse o Boruto, eles nunca teriam conseguido salvar o Shin, Gaara e a Moeg. Mas mesmo com as apelações do próprio Shikamaru e do próprio Konohamaru,
ele vai ficar em interrogatório, vai ficar tipo numa quarentena lá, sem poder sair da sala do Hokage por um bom tempo, enquanto o próprio Konohamaru também está sendo investigado e também interrogado. Que doideira! O Kashinko só passando as informações pro Shikamaru que aquela situação era inevitável, infelizmente, mas que algo pior estaria por vir. O que é pior que o Momoshiki está controlando o corpo do Boruto. É simplesmente o Bug, o Mamushi, vai se apresentar, vai atacar Konoha nos próximos 7 dias. Ele sabe suas habilidades e também as suas fraquezas. Ele vai passar tudo isso pro Shikamaru para passar para Eida. Uma coisa é certa, nos próximos capítulos teremos finalmente Mamushi em ação para devorar a Eida. Podemos ter pela primeira vez o que vai acontecer quando um alvo é devorado? Pode ser. Eu queria que isso acontecesse com o Konohamaru, com um bucha inútil do caramba. A Eida pelo menos é útil com seu Sharingan e tem o Demon ainda. Mas eu acho que ela vai ser devorada assim, pra gente ter uma noção do que vai acontecer quando um alvo é devorado. Mas o que pode agravar mais ainda é o que a Eida vai fazer, tá ligado? Porque o Shikamaru tem que passar essa informação pra Eida, ela não sabe ainda. Ou pode saber usando seu Sharingan. Mas uma coisa é certa, quando o Shikamaru chega lá, ele vai se deparar com uma situação um pouco desagradável, que eu vou contar pra vocês. Teve um momento lá do Jura, Hidari, do Bug, Mamushi, que basicamente, cara, tá começando a encher o saco. O Jura começou a chorar porque ele leu uma light novel. Sim, o cara começou a chorar por uma novelinha. Eu sei que ele acabou de nascer e eu sei também que ele tá buscando informações sobre o amor. Mas galera, todo o capítulo que ele aparece, ele só fala nisso. E isso tá começando a encher o saco pra caramba. Pô, Kimoto, muda o disco. O cara só quer saber sobre o amor e tudo mais. Eu sei que ele entendeu o porquê a Matsuri foi derrotada e foi traída pelo Konohamaru. Eu sei, eu entendo. Mas galera, tá começando a ficar chato pra caramba e repetitivo. Mas pelo menos nesse finalzinho de capítulo, galera, a Eida foi simplesmente gênio. Não foi que quando o Shikamaru chegasse na casa dela, se depararia uma situação um pouquinho desagradável? Foi basicamente o seguinte. No capítulo anterior, ela pediu que a Sarada e a Sumire explicassem como elas estavam apaixonadas pelo Boruto, que elas iriam ou não se confessar para ele e qual das duas iriam ganhar. As duas começam a falar que elas gostam muito do Boruto, que elas queriam se confessar para ele, mas não era o momento ideal. Tem muita coisa em jogo e não dá para ficar tipo se distraindo com simplesmente uma paixonite e se declarar pro Boruto. O momento é muito ruim. Mas aí que foi a sacada da Eida. Desde o começo ela estava desconfiada da Sarada e da Sumire. Do porquê disso, ela falou assim que era impossível alguém sendo afetado por sua onipotência declarar ou falar sobre amor para uma outra pessoa. Ela deveria focar 100% nela. E simplesmente a Sarada e a Sumire caíram que nem pato, porque basicamente elas começaram a falar que amava muito Boruto, gostava dele pra caramba. Só que não podia falar isso na frente da Eida. E ela mesma afirma que as duas não estão sob o efeito do seu fascínio. E qual o problema disso? É Eida? Não, mas sim o Demon, que já olhou feio pra cara da Sarada, da Sumire, que elas começaram a lembrar das palavras do Shikamaru. A partir do momento que o Demon desconfiar de vocês, corre, não luta com ele. Mas a Sarada teve a brilhante ideia de ativar o seu Mangekyo Sharingan, que nem deu tempo de reação. O Demon já pegou as duas pelo pescoço e falou assim, mano, esse é o tal Mangekyo Sharingan, é muito legal, só que é inútil, você pode fazer o que quiser, nada vai funcionar. O capítulo acaba bem. Coitada da Sarada e da Sumire, pegou um oponente extremamente poderoso. Ou ainda vai deixar passar isso, tentar descobrir como as duas não estão sob o efeito do seu fascínio, ou vai dar muito ruim e vai dar uma brecha pro Mamushi invadir Konoha enquanto o Demon tá distraído com a Sarada e a Sumire. Vamos ter que esperar o próximo capítulo e também o capítulo completo que lança no dia 19 de setembro. E quando lançar o capítulo, vou trazer o mais rápido possível para vocês. Então, se não quiser perder e nem ficar de fora, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações
ativadas. Deixa aqui embaixo nos comentários também o que você achou desses spoilers e também do capítulo. Tamo junto, galera, e valeu!